Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos arquétipos psicológicos mais fascinantes que existem, o louco. Mas calma, não é no sentido de insanidade, não. A gente está falando do louco como aquele ponto de partida de toda e qualquer jornada, sabe? O símbolo do potencial puro. Vamos entender juntos que energia fundamental é essa. Fica aqui essa pergunta, né? O que é que acontece antes do começo? Pois é, antes de qualquer decisão que a gente toma, de qualquer caminho escolhido, existe um estado de pura possibilidade. É exatamente nesse espaço, um lugar que vem antes da forma, antes da definição, que a gente encontra a energia do louco. Então, vamos começar pelo princípio, ou melhor, por aquilo que vem antes do princípio. O louco não é só mais uma etapa da jornada, ele é a condição para que ela possa existir. É o ponto zero, o marco zero de onde tudo começa a se mover. Pensa um pouco, antes da gente ser profissional, pai, mãe, parceiro, enfim, antes de qualquer rótulo que a gente carrega, existe um estado de abertura que é total. O louco é isso. É a consciência antes de se fixar em algum papel, em alguma estrutura. É a energia mais primordial da vida. E essa ideia aqui é simplesmente fundamental. Porque geralmente a gente associa o louco a uma falta de sentido, né? Mas aqui a perspectiva é totalmente o contrário. É um campo tão, mas tão cheio de potencial que ele ainda não se manifestou em nenhuma direção específica. É a energia crua, sabe? É a energia da criação em estado bruto. Então, o ponto crucial é este. Para que qualquer mudança real aconteça, qualquer saída do nosso piloto automático, é preciso ter uma dose dessa energia. O louco representa aquele impulso que tira a gente da segurança do que já é conhecido. Porque sem o risco de dar um novo passo, a gente fica parado. Não existe travessia, só existe adaptação. Certo. Mas como é que essa energia se manifesta na prática? Ela não chega como um plano todo detalhado, não. Ela surge como um chamado. Um chamado interno, um impulso que convida a gente a sair do lugar comum. Vamos ver como é que isso se desenrola? Essa fase inicial não tem nada de lógica. É uma urgência que vem de dentro. É aquela sensação de, olha, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que não dá mais para ficar aqui. É a curiosidade em estado puro. É o desejo de experimentar a vida sem mapa, sem GPS, movido só pela necessidade de seguir em frente. Mas claro, toda energia que é muito poderosa também tem o seu lado sombrio. Quando esse impulso do louco não é bem compreendido, não é integrado de uma forma consciente, ele pode acabar se tornando bem destrutivo. E aqui a gente vê a grande diferença. Na sombra, a liberdade vira fuga. O movimento é só dispersão de energia. E a novidade é só uma repetição de um mesmo padrão. Agora, quando essa energia é integrada, a liberdade abre caminhos. O movimento se torna uma travessia com propósito. E a novidade vira um verdadeiro começo. Na prática, é assim que a sombra do louco se manifesta. Uma vida fragmentada. A pessoa pula de experiência em experiência, de relacionamento em relacionamento, de projeto em projeto, mas não por uma abertura genuína. É por medo. Medo de se aprofundar, de se comprometer. E aquele movimento que deveria ser vital acaba se tornando uma defesa. Então, a pergunta é: como é que a gente sai dessa sombra e integra essa energia de um jeito saudável? A resposta está em transformar o salto cego num salto consciente. Esse processo de integração passa por 3 passos, basicamente. Primeiro, é preciso reconhecer esse impulso de saltar sem negar. Segundo, entender que liberdade vem junto com consequências. Toda escolha tem um peso. E, por fim, assumir o risco, mas não por puro impulso, e sim com uma decisão consciente de viver plenamente. O resultado dessa integração, nossa, é muito poderoso. A pessoa não perde a capacidade de começar de novo, de se abrir para o desconhecido. A grande diferença é que agora existe presença. O salto continua existindo, mas quem salta está consciente, está presente no ato, e não só sendo levado por ele. E isso tudo nos leva ao estágio final. O que acontece quando o louco atinge a sua maturidade? Ele não vai embora, não. Ele se torna a base para um desenvolvimento que é contínuo. A função do louco integrado é, acima de tudo, uma só. Ele é o desbravador. É ele que quebra o concreto do hábito e cria o espaço para que o novo possa finalmente nascer. E uma vez que esse caminho está aberto, uma outra energia pode entrar em ação, a do mago. Se o louco é o potencial puro, o mago é a ação focada. É a vontade que transforma esse potencial em realidade. Ou seja, o louco cria a possibilidade, o mago a realiza. Um não funciona sem o outro. Portanto, o louco integrado não é só uma fase inicial, sabe?
Ele se torna um espírito vivo de toda a jornada. É a força que não deixa a gente ficar rígido, acomodado. É ele que lembra a gente que todo final é, potencialmente, um novo ponto de partida. É a confiança na vida, mas com os pés no chão da consciência. E pra gente terminar, fica a reflexão. Dentro de cada um existe essa energia do louco, esse chamado pro novo. A questão não é se ele existe, mas para onde ele está apontando agora? Que parte da vida está pedindo para um novo começo? Para um salto de confiança? Um salto consciente?